Boa tarde, gente. Vamos lá. Aula 42. Hoje a gente vai fugir bastante assim, de tudo que a gente vem fazendo. A gente vem mantendo uma sequência, né? Mas no final da última aula, da aula 41... eu já perdi a conta das aulas, mas vamos lá. No final da última aula, que a gente falou sobre a Ásia no século XIX, processo lá de partida da Ásia, ao final eu disse que falaria sobre um pouco sobre a Ásia medieval, tá? Vamos pegar especificamente o Japão, tá? Só para vocês terem uma ideia de como era, não só medieval, mas é que na realidade não tem Ásia medieval. Idade medieval é o período que se refere àquela porção ali, Europa, Oriente Médio e Norte da África. Essa região viveu a Idade Média, o período medieval. As outras regiões não tiveram esse período, tá? Se a gente for falar o equivalente, enquanto a Europa estava no período medieval, o que acontecia no Japão, tá? Porque não tem um Japão medieval, uma China medieval, América medieval, isso é bobagem. A Idade Média, o período medieval, acontece somente na Europa, tá? E a Antiguidade, tudo isso. Essa contagem de tempo, essa Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna, ela se refere à Europa. As áreas fora viveram em um outro contexto, com outras marcações de tempo, não tem nada a ver, tá? Mas vamos lá. Japão, como era o Japão? Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar Japão feudal. Puxa, isso dá uma confusão entre historiadores. A maioria diz que não pode ter havido feudalismo no Japão, porque o feudalismo era um sistema ali do Reino Franco, de Carlos Magno, na França medieval. O Japão está totalmente deslocado, sem nenhum contato. Faz muito sentido, mas é muito parecido. As saídas encontradas pelos governantes, pelos donos de terra no Japão são muito parecidas com o que foi feito na Europa, tá? Não é a mesma coisa, óbvio, é outra realidade, é outro contexto, outra cultura, mas a gente não pode fugir da semelhança. O que você vai ter no Japão? No Japão você vai ter a figura do imperador, tá? Que é quase uma figura divina, quase um deus, certo? O imperador japonês, ele é tido por toda a antiguidade, por todo até os 1100, 1800, para muita gente até hoje, como um deus, tá certo? No Japão, nessa época, a partir de 1100, no Japão vai surgir uma figura que se chama o Shogun. O que é o Shogun? É quem vai governar. Você tem o imperador, mas o imperador ele não manda. Quem comanda, quem governa é o Shogun, obviamente usando o nome do imperador. Então todas as determinações, todas as ordens do Shogun são dadas em nome do imperador, tá? Ou seja, no final é o nome do imperador que faz valer. Mas quem governa são os Shoguns, a época do Shogunato, tá bom? O que vai acontecer? Esses Shoguns vão dividir a terra e entregar para senhores. Um período de conflito, de pobreza, de guerra civil no Japão. Bandos de ladrões, de saqueadores vão roubar a produção aqui e ali, e aí vai surgir a figura dos samurais, que são guerreiros, tá? Que é uma classe de guerreiros, uma classe de cavaleiros japoneses, altamente treinados no uso da lança, do arco e flecha, da espada, que vão defender esses feudos. Vamos usar esses termos só para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, cada samurai vai ter o seu senhor e ele vai ser responsável pela produção daquele pedaço de terra. Pela produção não, pela proteção desse pedaço de terra. Proteger a terra, os camponeses, as pessoas que vivem naquele pedaço de terra. É uma ligação de extrema obediência. Tá? Um juramento de fidelidade acima de qualquer contestação. Os samurais, eles seguem um código de ética rigoroso,
chama Bushido. Tá? Então eles têm lá os que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. A coisa mais importante para um samurai é a manutenção da sua honra pessoal, da honra do seu senhor. Então é uma classe de guerreiros. Quando a gente fala em samurai, as pessoas imaginam em filmes guerreiros que protegem a terra, exímios espadachins, ou seja, na arte do uso da espada, a espada japonesa que até hoje encanta o mundo, né? A katana, aquela espada, eu posso até pôr uma foto aqui. Tem grandes mestres que fazem essa espada até hoje, mestres do passado que faziam essas espadas e que valem milhões. Processo lento, complicadíssimo de se fazer, com uma afiação absurda. Mas eles também vão ser exímios a arco e flecha, lança, a lutar a cavalo. Eles se negam terminantemente a usar qualquer tipo de arma de fogo. Tá? Então toda a luta tem que ser resolvida com honra, homem contra homem, tá certo? O ponto máximo que você vai ter dessa... Eu vou colocar alguns vídeos aqui para vocês assistirem com mais calma, para quem gosta ter mais aí informações mais precisas, mais elaboradas, né, com filmes, com ações, com golpes, que é o que no fundo vocês querem ver. Mas esse código, esse Bushido é tão importante para os samurais que quando ele acredita, não precisa nem dizer, não precisa nem ser o senhor dele, quando o próprio samurai acredita não ter cumprido o Bushido à risca, não ter cumprido o código de ética dele à risca, eles cometem uma ação que se chama harakiri. Tá? Então é um suicídio extremamente doloroso, lento e doloroso. É a forma como ele se autopune por ter deixado de servir ou de cumprir, ou de deixar de servir ao Senhor, ou deixar de cumprir algum código que ele tinha que seguir. Então eles enfiam um punhal na parte esquerda do corpo, arrastam ele até a parte direita e levantam depois. Uma morte extremamente dolorosa. Ele mesmo faz uma cerimônia com todos assistindo, família, porque é um ato onde ele vai recuperar a honra dele. A honra que ele supostamente deixou de ter, ele vai readquiri-la ao fazer essa ação, certo? Então, o Japão, no período entre 1100 e 1850, ele vai funcionar dentro dessa lógica, tá? Essa lógica do shogunato. Então você vai ter um imperador, que é uma figura quase que decorativa. Você vai ter os shoguns, que vão se revezar no poder, morte, assume outro. São 3 ou 4 dinastias diferentes de shoguns. Pelo amor de Deus, não me perguntem os nomes, que ninguém merece, né? E que vai funcionar dessa forma: terra distribuída para senhores, lembrando muito o feudalismo ocidental, senhores feudais que não são feudais. Que você vai ter a classe no feudalismo europeu, os cavaleiros que vão proteger a terra, os feudos. No Japão você vai ter os samurais. É basicamente a mesma função, mesmo sem ter tido contato. Então se encontrou soluções parecidas para problemas semelhantes, como administrar uma porção grande de terra, administrá-la, controlar a produção, controlar a segurança. Esse problema se apresentou na Europa e no Japão, e nos dois lugares se encontraram soluções parecidas. Óbvio que cada uma com suas especificidades, tá bom? Como esse período vai acabar? A partir de 1850, você vai ter... Porque o Japão sempre, não só o Japão, mas todos os países asiáticos, em geral, eles são muito avessos a qualquer contato. Eram, né? Hoje menos, com a globalização. Ainda são, mas menos. Muito avessos a qualquer contato com o exterior. Muito avessos a assimilar qualquer cultura estrangeira. Tá? Eles são muito radicais em manter a tradição oriental mesmo, a tradição local. Nesse período de shogunato, essa aversão ao que é estrangeiro foi muito grande, tá? Então os japoneses, eles se negavam a reconhecer, a absorver qualquer coisa que viesse de fora. A partir de 1850,
você vai ter imperadores que vão tentar retomar o poder que o imperador não tinha mais, que ele tinha perdido para os shoguns. Esses imperadores vão buscar tomá-lo de volta, tá? Buscar controlar novamente politicamente o Japão. E aí você vai ter conflitos internos, tá? Porque os samurais, eles não obedecem ao imperador, eles obedecem ao shogun, eles têm um juramento com o shogun. E aí você vai ter conflitos entre as forças imperiais e os samurais, e aí o Japão vai recorrer ao auxílio dos Estados Unidos, através de uma figura de um cara chamado Matthew Perry, um navegador, um soldado, né? Um marinheiro, capitão de navios americanos, que participou de várias guerras e que vai também fazer um contato com o governo japonês, levar oficiais dos Estados Unidos para treinar os soldados japoneses, vender armas americanas. Então ele vai levar uma revolução. Tanto que o imperador japonês vai retomar o poder, a era dos shoguns vai ser extinta, os samurais também vão deixar de existir. E o Japão vai passar por um processo de ocidentalização. Ele vai absorver, vai beber da fonte do Ocidente. Então, cultura, artes e principalmente na parte de tecnologia. Tá? O Japão vai se industrializar, vai ser o primeiro país oriental, o primeiro país do Oriente distante a se industrializar. Tá? Então, é basicamente isso. Eu sei que é uma explicação muito simples, muito simplista. Os filmes vão dar mais, os vídeos que eu vou colocar vai dar mais detalhes para vocês, porque são assuntos que, se você for detalhar, você vai ter que ir muito longe, tá? E aí a gente não tem nem tempo, nem espaço, né, para fazer isso. Mas é só para vocês entenderem. O Japão ele funcionou entre os séculos XII e o século XIX num sistema muito parecido com o sistema feudal europeu, tá? Onde você tem um rei, mas um rei que não manda, e você vai ter o shogun, que vai comandar senhores para cada pedaço de terra, e cada um desses senhores um grupo de guerreiros, de soldados que fazem a proteção. No caso, são os samurais, tá? Esse sistema só vai ser superado, só vai ser alterado a partir da segunda metade do século XIX, quando o Japão vai passar por esse processo de ocidentalização, absorver valores culturais, técnicos, principalmente dos Estados Unidos. E aí você vai ter uma grande transformação no Japão, que vai se industrializar, que vai invadir a China, invadir Coreia, outras ilhas do Pacífico, que vai se tornar uma potência marítima. Então o Japão vai passar por um processo de reformulação quase que total, ainda muito tradicionalista, tá? Quando a gente for, porque a gente não pode também ir para muitos extremos. O Japão não se ocidentalizou, não virou um país ocidental, não naquele momento. Ele ainda manteve suas tradições antigas, mas assimilou parte, principalmente de contribuições técnicas, contribuições tecnológicas do mundo ocidental, mas ainda se mantendo dentro de uma tradição, de um sistema social muito tradicional. O que vai cair é essa coisa do shogun, dos samurais, que causa tanta simpatia, né, das pessoas conhecerem, são figuras lendárias, algo que as pessoas querem ver como funciona. Você tem lendas, você tem informações das mais conflitantes, que é o samurai, né? A figura do samurai nada mais é do que um soldado feudal, tá? Óbvio que dentro da cultura oriental, seguindo um código de ética, um código de ações que cabe naquele momento, naquele lugar, tá? Você não teria samurai no Brasil nunca, tá? Não bateria, culturalmente não faria sentido nenhum, mas lá no Japão, naquele momento, fazia todo sentido. Samurais que eram leais ao shogun, que quando houve esse conflito imperador-shogun, o imperador vence, os shoguns deixam de existir e os samurais também. A maior parte absoluta dos samurais
acabou sendo assassinada pelo exército japonês, um exército treinado e equipado por estadunidenses, tá bom? Vou colocar alguns vídeos aqui para vocês terem mais argumentos, mais o que beber dessa fonte, né? Conhecer um pouco mais, ver mais detalhes, ver aquilo que vocês querem ver, a luta, o treinamento e tudo mais, tá bom? Até a próxima semana, e aí sim, entraremos a semana que vem falando sobre guerra mundial, tá bom? Até mais, gente, fui!